Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao Empreendedor Digital, aqui no melhor canal do YouTube, o que fala sobre empreendedorismo aqui na internet. Bem pessoal, estamos aqui hoje no nosso quarto episódio, de Minha História, Comunidade Latência Expansiva. Na história anterior, pessoal, eu estava falando para vocês, o quanto que a persistência ela fez com que eu alcançasse os meus objetivos e chegasse até onde eu cheguei hoje, Na história anterior, falando a respeito de mim, eu também retratava o meu ensino médio, como foi o meu ensino médio, um pouquinho, como foi essa jornada, essa caminhada até chegar, ao fim do ensino médio. E hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito de como foi meu pós-ensino médio. Bem, pós-ensino médio, pessoal, como todo formando aí, quer às vezes um descanso, para sua mente, como todo adolescente imagina que quando parar de estudar ele acha que vai parar por ali, isso mesmo, e não vai fazer mais nada, Mas a gente percebe que a gente está muito enganado, a gente aprende com isso. E foi um engano meu também, Eu fiquei 3 meses ali em casa, e aí meus pais me vendo ali, naquela vida boa, pré-formado, o que ele vai fazer agora? Todo mundo me pressionando, para buscar um emprego. Até porque mesmo que eu já trabalhasse aos finais de semana, agora eu tinha de segunda a sexta os dias livres, Graças a Deus, pelos meus pais, que me incentivaram a encontrar um emprego. Eu fiz umas ligações aos meus professores e eles disseram para mim que havia um processo seletivo numa empresa chamada TechVix, É uma empresa até da região aqui, se eu não me engano, essa empresa faliu e hoje ela não atua no ramo, ou se atua não aqui na minha cidade, mas, E foi onde eu aprendi boa parte do que eu sei hoje. E é com isso, às vezes, que eu tenho um grande embasamento, da minha área de mecânica, para passar para os alunos o pouco conhecimento que eu adquiri e o que eu venho adquirindo, para poder, de alguma forma, melhorar a educação profissional dessas pessoas. Bem, nessa época, como eu mesmo disse, liguei para os meus professores, me dirigi à TechVix, entreguei um currículo, voltei para casa e aí marcaram uma entrevista. Nessa entrevista, na época, acho que tinham 20 e poucos candidatos, e aí desses 20 e poucos candidatos, 3 foram chamados. Eu achei bem interessante que alguns colegas meus que não ficaram parados já até estavam nessa empresa trabalhando, E eles foram atrás da oportunidade até mesmo antes de mim, e eu fiquei meio espantado por não ter ido atrás antes. Eram colegas que achei que, sei lá, que talvez por alguma falta aí de atenção não falaram nada, eu não sabia também, porque depois que você termina o ensino médio, você meio que instantaneamente você perde o contato, Ainda mais por eu ser de outra cidade, Esses colegas meio que não falaram para mim que estavam nessa empresa ou algo desse tipo. Mas enfim, eu passei na entrevista, foi uma entrevista com teste, que pedia lá para a gente falar a respeito sobre polegadas, fazer uma leitura de paquímetro, na própria entrevista em si. E aí, nessa entrevista, eu lembro até do indivíduo, que ele também tem um canal no YouTube, aí, o UDS RF, do Rogério Ribeiro, do Rogério Furieri, confere lá depois, Rogério Furieri, um canal que fala sobre marcenaria, marceneiro, bem interessante por sinal, ele também é um profissional muito competente, vocês vão ver que o canal dele também tem diversos acessos, e aí você que estiver passando aí, eu entendo que tem tudo a ver com o conteúdo em relação ao empreendedorismo, porque ele empreendeu, e aí alcançou um nível aí, que hoje ele tem diversos clientes aqui em Anápolis. Ele foi o meu avaliador na época, e ele me selecionou para essa vaga. Fiquei nessa empresa durante 2 anos, tá bom, pessoal? E foi lá que eu adquiri a maior experiência que eu tive de trabalho industrial, Nessa época eu já fazia faculdade, então assim, eu me mantive estudando. Então eu comecei a trabalhar e comecei a fazer a faculdade juntamente,
Eu não era bolsista na faculdade, pelo contrário, eu sabia que no plano B, se tudo desse errado, eu pagaria a minha própria faculdade, foi o que aconteceu. Né? Eu paguei boa parte da minha faculdade durante um grande período. Graças a Deus eu tive a ajuda do meu pai, né? Mais uma vez, para poder financiar esses cursos. E ele sempre me apoiou a respeito disso. Né? Obrigado, pai, Sérgio. Né? E nesse caminhar, né, continuei ali na faculdade até o ponto que eu tinha a condição de pagar. Tá bom, pessoal? Porque depois disso eu resolvi seguir um novo caminho, qual talvez fosse me dar um retorno maior, não saindo tanto da minha área, né? Na época eu fiz uma prova, um concurso que me dava uma bolsa de estudos para fazer uma especialização de celulose. Como eu já era técnico em mecânica formado pelo Senai, né? Eu fiz o curso de celulose no Senai, mais uma vez, né? Em parceria com a Fibria, na época, que hoje é a atual Suzano. Esse curso, pessoal, fez com que eu aprendesse diversas profissões dentro da operação de celulose. Então eu passei por todas as áreas possíveis dentro da fábrica, anotando tudo, fazendo fluxograma de todos os processos, para compreender os processos dos tratamentos químicos, entre outros assuntos que, se você conhece a área, sabe que é muito interessante. E esse conteúdo também carrego como bagagem do meu know-how no quesito para instrução, né? E nesse período foi aonde que de fato teve uma decisão na minha vida e eu tinha que largar a faculdade por conta do financeiro, que o curso de especialização ele dava uma bolsa para você se custear, se manter, mas como estudante essa bolsa não bancava a minha faculdade nem me ajudava a pagar a faculdade, mesmo tendo, né, naquela época uma quantidade de X em dinheiro. Eu percebi que se eu continuasse, provavelmente eu ia criar um endividamento para minha família que não era necessário e que eu poderia postergar no momento a minha formação em engenharia mecânica, tá bom? Foi onde que eu resolvi trancar a faculdade, né? E aí foi quando eu comecei a fazer o curso. Fiquei 2 anos nesse curso de especialização de celulose, que hoje eu tenho muito orgulho em dizer que sou formado em técnico mecânico especializado em celulose, né? Então também tenho a especialidade de manutenção, mas a especialidade de manutenção ela é na carteira, né? Diária, 2 anos diária, e especialista de celulose por aprendizagem no tempo que eu fiquei dentro da Fibria, né? Na antiga Fibria. E é isso aí, pessoal. Só concluindo mais uma vez, né, para vocês aí, para não ficar muito grande o vídeo também, agradeço você que assistiu até aqui, tá? Mais uma parte aí da minha história e tem muito mais a vir aí, muitas outras situações para contar para vocês. É um pouquinho de mim para ficar mais próximo de vocês. Fala aí nos comentários se você já passou por alguma situação parecida. Se sim, também deixa aquele like, se não, também deixa aquele like. Compartilha com um amigo se essa história pode inspirar ele a realizar ou fazer o mesmo, né? Se quiser entrar em contato comigo, entra aí nas redes sociais, que também deixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.